Imagine uma terra banhada pela luz esmeralda de um sol nascente. Um reino tecido não apenas com os fios do mais puro sonho, mas com a própria sabedoria das estrelas. Muito antes de a história gravar suas primeiras crônicas em pedra ou papiro, muito antes de nossos anais começarem a contar os ciclos de impérios e esquecimentos, existiu um eco, uma vibração primordial, uma civilização cujo nome ressoa no vento do tempo como uma canção esquecida: Lemúria. Hoje, alma buscadora, você que talvez tenha sentido esse chamado interior para os mistérios de nossas origens, desvendamos juntos não apenas os fragmentos de um continente que se diz perdido nas brumas do oceano, mas o reflexo de um anseio que pulsa, persistente e profundo, no próprio coração da humanidade. Um anseio por pureza original, por sabedoria não contaminada, por aqueles passados dourados onde o ser humano vivia em uma primorosa sinfonia com a existência. Esta não é meramente uma crônica de tempos passados. É um convite para despertar algo sagrado que jaz latente no mais profundo do seu ser. Porque a ideia de Lemúria, também conhecida como Mu, a Terra-mãe, como uma semente estelar transportada por correntes cósmicas, viajou através dos éons, transformando-se. De ser uma hipótese científica sussurrada nos salões do século XIX, buscando explicar os mistérios da vida em nosso planeta, floresceu até se tornar uma pedra angular, um faro de esperança dentro do vasto templo da tradição esotérica e da busca espiritual. Estes continentes perdidos são acaso simples fantasias, fugas de uma realidade muitas vezes áspera demais? Ou são talvez espaços simbólicos, onde nossa alma coletiva projeta sua mais profunda sede de significado, sua nostalgia por um lar ancestral que sente, com uma certeza inexplicável, ter conhecido alguma vez? Hoje te convido a uma viagem a esse reino da lembrança. Uma viagem que talvez poderia despertar memórias ancestrais em seu próprio coração. Esta é uma história que talvez sua alma já conheça. As visões que compartilharemos sobre esta civilização provêm de profundas explorações do espírito, da escuta atenta às tradições esquecidas e de perspectivas que, embora nem sempre se alinhem com o olhar convencional, convergem de maneira assombrosa em temas de elevado desenvolvimento espiritual, de uma harmonia sublime com a natureza e de um entendimento das energias sutis que hoje apenas começamos a vislumbrar. Esta convergência de visões, provenientes de caminhos diversos, nos sussurra a possibilidade de uma verdade subjacente percebida através de múltiplos véus. Onde floresceu esta terra de sonho? Sob que céus desdobrou sua magnificência? As tradições e as visões a situam frequentemente no vasto Oceano Pacífico, um reino de ilhas e arquipélagos resplandecentes que uma vez se estenderam como um colar de pérolas sobre o azul profundo. Alguns ecos também a recordam no Oceano Índico, unindo continentes hoje separados. Mas, para além de uma geografia precisa, a ideia de Lemúria, sua essência espiritual, é o que verdadeiramente perdura, mais potente que qualquer coordenada em um mapa. É uma geografia da alma, uma paisagem interior que nos chama a recordar. E quando dançou Lemúria sob o sol e as estrelas? As cronologias propostas por aqueles que exploraram seus mistérios variam, como ecos que chegam de distintas profundidades do tempo. Mas todas, sem exceção, apontam para uma antiguidade que abala a imaginação e desafia nossa compreensão linear da história. Fala-se dela como a pátria original da humanidade, o verdadeiro local de nascimento dos seres civilizados, com uma existência que poderia remontar a centenas de milhares, inclusive milhões de anos, a eras onde a própria Terra era jovem e vibrante.
Imagine por um momento a vastidão dessa perspectiva. As narrativas mais profundas nos contam que Lemúria não foi um acidente da evolução. Há talvez 200 mil anos ou até antes, seres de uma consciência muito elevada, por vezes chamados de Alitzir, chegaram ao nosso jovem planeta com uma missão sagrada: ajudar a elevar a vibração da Terra, despertar seu potencial lumínico e codificar suas águas, o espelho da vida, com a própria essência da consciência cósmica. E escolheram Lemúria, ou Mu, como seu lar, como o crisol onde esta magna obra de amor se realizaria. Seu propósito era ser um farol de luz e conhecimento para um mundo em formação. Outras tradições sussurram que esses primeiros lemurianos, e talvez também seus irmãos atlantes das eras primeiras, eram viajantes de estrelas distantes, almas antigas que buscaram refúgio na Terra fugindo de conflitos em outras galáxias, assumindo aqui o sagrado dever de serem guardiões deste planeta azul. Disse que uma presença angélica amorosa, uma emanação da própria fonte, acompanhou a Terra desde o princípio dos tempos, tecendo uma conexão cósmica com o nosso desenvolvimento espiritual. Uma guia que encontrou em Lemúria um terreno fértil para florescer. E agora, viajante da consciência, adentremos no coração pulsante desta civilização. Como era a vida neste paraíso ancestral? As descrições que chegaram até nós, como pétalas de uma flor de luz, pintam consistentemente um quadro de utopia, de uma sociedade tecida com os fios da paz, da igualdade e de uma profunda harmonia com o universo. Um reflexo, talvez, desse anseio perene que todos carregamos por um mundo ideal. Imagine uma sociedade onde a guerra era uma palavra desconhecida, um conceito alheio ao coração, onde os conflitos se dissolviam na compreensão e no amor e onde cada ser trabalhava com alegria pelo bem comum em uma primorosa e rara sinfonia de cooperação. Fala-se de uma igualdade absoluta onde cada trabalho era valorizado, não por seu prestígio ou recompensa material, mas por sua contribuição ao bem-estar coletivo. Algumas fontes sugerem uma estrutura social onde o feminino era profundamente honrado, um matriarcado de sabedoria ou um perfeito equilíbrio onde a voz da mulher, portadora de intuição e conexão com os ciclos da vida, ressoava com igual autoridade e respeito nos conselhos da comunidade. O divino feminino era a matriz da criação, e esta reverência se refletia em cada aspecto da vida. Um conselho de anciãos, homens e mulheres de provada sabedoria e coração puro, oferecia sua guia e seu conselho, mas não impunha sua jurisdição, pois a verdadeira direção emanava de uma fonte mais profunda, de uma conexão coletiva. Talvez o aspecto mais misterioso e profundo de sua estrutura social era a mente grupal. A individualidade, tal como a conhecemos hoje com suas barreiras e sua ênfase na separação, não era o foco. Existia, em vez disso, uma consciência coletiva, uma unidade, onde a alegria de um era a alegria de todos, e o desafio de um era sentido e sustentado pela comunidade inteira como um só organismo de amor. As crianças não pertenciam a pais individuais em um sentido de posse, mas eram os filhos e filhas de toda a comunidade, nutridos, amados e guiados por cada membro, cada um contribuindo com seus dons únicos para a sagrada tarefa da criação. O conceito de casamento ou família, com seus laços muitas vezes exclusivos, não existia na forma que hoje conhecemos. Ninguém possuía nada no sentido material. Os recursos da terra eram considerados um presente divino a ser compartilhado por todos, com alegria e gratidão. Esta mente grupal, longe de ser uma falta de desenvolvimento individual, é vista por muitos como um estado superior de consciência, uma conquista espiritual de unidade que contrasta profundamente com o individualismo muitas vezes isolador da nossa era. A vida diária transcorria em uma doce e harmoniosa sincronia com os ciclos sagrados da natureza.
Seus lares, construídos com materiais orgânicos como madeiras vivas, cristais e fibras vegetais, não eram meros refúgios, mas templos vivos, energeticamente alinhados com o entorno, respirando em uníssono com a terra. E embora vivessem uma profunda simplicidade, também ergueram magníficas cidades, se assim podemos chamá-las, com grandes templos e palácios de uma beleza etérea, os primeiros que o mundo conheceu. Obras de arte que hoje mal podemos sonhar, onde a luz e o som dançavam em perfeita harmonia. Desfrutavam de uma abundância generosa, os mares pródigos e os campos férteis, banhados por um sol benevolente, lhes proviam de tudo o que era necessário com facilidade, permitindo-lhes dedicar a maior parte de seu tempo e energia a cultivar o espírito, a desenvolver as artes e a explorar os profundos mistérios do conhecimento interior e exterior. Foram eles, disse, que deram ao mundo a escrita, não como um mero sistema de contabilidade, mas como uma forma sagrada de registrar a sabedoria das estrelas e os segredos da alma. Deram à luz a religião, entendida em seu sentido mais puro como a reunião com o divino. Traçaram os caminhos da navegação guiados pelos astros, leram as mensagens do cosmos na dança da astrologia, desenvolveram uma medicina que curava o corpo, a mente e o espírito como uma unidade inseparável e teceram a música com as próprias harmonias do universo, criando sons que podiam elevar, curar e transformar. Suas influências culturais, como sementes de luz transportadas por ventos invisíveis, são percebidas ainda hoje nos totens ancestrais de antigas culturas, na geometria sagrada de templos esquecidos, nas enigmáticas estátuas que guardam segredos em ilhas remotas. Mas o verdadeiro coração de Lemúria, seu núcleo incandescente, sua essência imperecível, era sua profunda, onipresente e radiante espiritualidade. Não era um aspecto isolado da vida, reservado para momentos ou lugares especiais, mas o próprio tecido de sua existência, o sopro que animava cada faceta de seu desenvolvimento. Os lemurianos possuíam uma compreensão inata, celular, de seu lugar sagrado no cosmos, uma conexão íntima e vibrante com o grande mistério que tudo envolve. Eram, em essência, a centelha da consciência divina encarnada na Terra, enraizados não na superfície da personalidade, mas nos inícios em nível da alma, na memória de sua origem estelar. Seu foco primordial, a bússola que guiava cada uma de suas escolhas, era o desenvolvimento espiritual e a busca por uma harmonia absoluta e jubilosa com a natureza, um caminho de cooperação, amor e respeito por toda a vida. Isto contrasta profundamente com as buscas orientadas ao controle, à dominação e à exploração que, lamentavelmente, caracterizariam mais tarde outras grandes civilizações. A água, para eles, era um elemento sumamente sagrado, um espelho líquido do cosmos, um conduto de energias divinas. Você se lembrará que se diz que aqueles seres primordiais, os Alitir, vieram para codificar a água de nosso planeta, para imbuí-la com a vibração da consciência superior. As filosofias perenes, essas verdades eternas que nutriram a humanidade ao longo de milênios, encontram, segundo muitos, sua origem mais pura na fértil terra espiritual da cultura lemuriana. Lemúria, portanto, não era apenas um lugar físico, alma que explora estas ideias. Era um estado de ser, um modelo espiritual para a humanidade, um sonho luminoso do que podemos vir a ser.
Desde a mais tenra infância, a educação se concentrava no desenvolvimento espiritual e na conexão direta com o universo. As crianças aprendiam a escutar os sussurros do vento, a ler a sabedoria no brilho das estrelas, a sentir o pulso rítmico da terra sob seus pés. Os rituais e cerimônias comunitárias eram essenciais, não como dogmas vazios, mas como poderosos atos de coesão social, de alinhamento energético e de conexão consciente com as forças cósmicas. Imagine meditações coletivas sob um céu repleto de estrelas, onde milhares de corações batiam em uníssono, celebrações jubilosas dos ciclos naturais, honrando os solstícios e equinócios, danças sagradas que eram preces em movimento, tecendo a energia do céu e da terra. Há lendas que falam de lemurianos em lugares de grande poder, como o sagrado Monte Shasta, realizando cerimônias noturnas em honra à luz universal, a fonte de toda a vida. E aqui reside uma de suas capacidades mais notáveis e transformadoras. Eram seres predominantemente telepáticos. A comunicação fluía de mente a mente, de coração a coração, como uma corrente cristalina, permitindo uma compreensão profunda, uma empatia instantânea e uma unidade social inabalável. Você pode imaginar o mundo sem mal-entendidos, onde a intenção pura se transmite diretamente, onde a verdade do outro se sente sem filtros? Sua medicina era verdadeiramente holística, uma fusão sublime de conhecimento espiritual e intuitivo e uma compreensão científica das leis naturais. Utilizavam a energia sutil, as vibrações do som e da cor, o poder dos cristais e a sabedoria das plantas medicinais. Mas, acima de tudo, compreendiam que a verdadeira cura emana do equilíbrio da alma, da harmonia interior. E neste jardim de sabedoria, a energia feminina desempenhava um papel crucial e reverenciado. Disse que as mulheres em Lemúria, por sua conexão intrínseca com a intuição e os ciclos da vida, foram instruídas em verdades espirituais fundamentais por seres de luz, muitas vezes chamadas de mães estelares pleiadianas. Uma sabedoria ancestral que, acredite ou não, ainda reside, vibrante e acessível, em nosso registro acástico, essa biblioteca etérea que contém toda a história da alma, todas as experiências do universo. Esta ideia é fundamental, pois significa que as experiências e ensinamentos lemurianos não se perderam para sempre, estão armazenados no Akasha. E cada um de nós, se assim o escolher com intenção e coração aberto, pode acessá-los. A noção de que podemos ter tido vidas passadas em Lemúria, de que suas memórias podem estar despertando suavemente em nosso interior, permite uma conexão pessoal e experiencial com este passado antigo, transformando-o de uma lenda distante em uma parte viva e pulsante do nosso ser. Qual era, então, a missão sagrada desta civilização extraordinária? Elevar a vibração do planeta Terra, que em seus primórdios era muito mais densa. Codificar suas águas com a consciência da unidade. Servir como um farol de luz e conhecimento em um mundo jovem e em evolução. Mu e Lemúria tinham papéis específicos como guias e protetores dos portais energéticos planetários, esses vórtices que conectam a Terra com as dimensões superiores e com o vasto cosmos. Mas é vital entender, como nos ensinam algumas sabedorias contemporâneas, que Lemúria não foi uma civilização de seres já aperfeiçoados. Foi antes a primeira sala de aula espiritual da humanidade, a centelha divina que deu partida às nossas almas em sua longa e fascinante jornada evolutiva. A humanidade, portanto, não está destinada simplesmente a retornar a um passado lemuriano idealizado, mas a superá-lo, a construir sobre esta sagrada fundação uma consciência ainda mais expandida e integrada.
A sabedoria lemuriana, que pareceu se perder na superfície da história, agora está sendo lembrada, revivida por muitos, o que nos fala de uma visão cíclica e esperançosa da evolução espiritual, onde cada aparente final é, na verdade, o prelúdio de um novo e mais glorioso amanhecer. Os lemurianos, estes seres de sonho, não apenas se distinguiam por sua elevadíssima espiritualidade, mas também por suas notáveis características psíquicas e um nível de conhecimento e tecnologia que, em muitos aspectos, ia muito além do que nossas civilizações antigas convencionais sequer imaginaram. No entanto, e isto é crucial para entender sua essência, sua tecnologia não era uma força fria e separada da vida, como frequentemente é a nossa, mas estava intrinsecamente ligada a seus princípios espirituais e a uma profunda compreensão das energias vivas e conscientes da natureza. Eram, como intuímos, seres altamente avançados e espiritualmente evoluídos. A comunicação telepática era uma habilidade comum, quase tão natural como respirar, permitindo uma unidade de pensamento e sentimento, e uma compreensão que hoje nos pareceria milagrosa. Algumas lendas, especialmente aquelas que perduraram em lugares de poder, como o sagrado Monte Shasta, os descrevem como seres de uma estatura imponente, altos e graciosos, com uma agilidade surpreendente. Suas cabeças e testas, disse, eram mais amplas, talvez indicando uma maior capacidade cerebral ou, mais provavelmente, uma conexão mais direta e ativa com os reinos superiores de consciência, através de uma glândula pineal plenamente funcional. Frequentemente, são visualizados vestindo túnicas de um branco resplandecente ou de cores iridescentes, símbolo de sua pureza de intenção e sua conexão espiritual. E sua tecnologia... aqui entramos em um reino de maravilhas que desafia nossa imaginação mecanicista. Imagine uma tecnologia que não busca dominar a natureza, mas dançar com ela em perfeita harmonia. Um domínio assombroso das energias sutis, dos princípios vibratórios que subjazem a toda a criação. Não era uma tecnologia de engrenagens e combustão que polui e destrói, mas uma tecnologia do espírito, onde o avanço material e a sabedoria espiritual não eram forças opostas, mas as duas asas inseparáveis do mesmo pássaro da evolução consciente. Visualize o uso da energia de cristal. Cristais magníficos, de uma pureza e de um tamanho hoje desconhecidos, não como meros adornos, mas como poderosas ferramentas vivas para armazenar, amplificar e canalizar a energia cósmica. Estes cristais eram fundamentais em suas tecnologias de cura, em seus sistemas de comunicação interdimensional e inclusive na geração de luz e poder para suas comunidades. Conheciam e aplicavam a tecnologia da ressonância. Entendiam que tudo no universo é vibração, é música, e aprenderam a usar frequências específicas para a construção, movendo imensos blocos de pedra como se fossem plumas, simplesmente com o poder do som e da intenção. E para a cura, estimulando a regeneração de tecidos e órgãos com ondas sonoras e lumínicas precisas, restaurando a harmonia vibratória do ser. Dominavam a energia solar de formas que mal começamos a vislumbrar, captando e armazenando a luz do Sol como uma fonte inesgotável, limpa e sustentável, vivendo em perfeita harmonia com os ciclos energéticos de sua estrela, a qual consideravam um ser consciente. Praticavam a codificação da água, como já mencionamos, imbuindo este elemento sagrado com energias e frequências específicas para a cura do corpo físico e etérico e para o florescimento exuberante de suas plantações, criando uma agricultura de abundância vibrante e saudável, sem necessidade de artifícios químicos. Construíram, conta-se,
Naves de luz. Sim, veículos etéricos ou semifísicos, capazes de viajar não apenas através do espaço tridimensional, mas também através das dimensões, utilizando a luz pura, a energia do ponto zero e a consciência como propulsão. Com estas naves, mantinham contato com outras civilizações estelares benevolentes, participando de um intercâmbio galáctico de sabedoria e amor. A geometria sagrada era a base de toda a sua criação, a linguagem com a qual dialogavam com o universo. A aplicavam em todas as suas construções e tecnologias, não por mera estética, embora o resultado fosse sempre de uma beleza avassaladora, mas porque compreendiam que certas formas e proporções estão em ressonância direta com as forças criativas fundamentais do cosmos, permitindo um alinhamento energético ótimo e uma eficiência assombrosa. Estabeleceram e mantiveram redes de energia planetária, uma malha invisível, mas poderosa de pontos energéticos e linhas de força que conectavam todo o globo, utilizada para a transferência de energia vital, para a comunicação instantânea a longas distâncias e, crucialmente, para manter o equilíbrio energético e a saúde vibratória do próprio planeta. Inclusive, se fala de sua capacidade para influenciar o clima, não de forma caprichosa ou para benefício próprio, mas sempre para manter o equilíbrio e a harmonia dos ecossistemas. E sussurros de habilidades ainda mais assombrosas, como o domínio da antigravidade e uma compreensão profunda da genética, muito além da manipulação superficial que conhecemos hoje. Esta era uma tecnologia suave, uma tecnologia da consciência que manipulava energias sutis e informação, em profundo contraste com a tecnologia dura, baseada na força bruta e na exploração que frequentemente caracteriza nossa era. Seu domínio de campos tão diversos através de princípios unificadores, como a geometria sagrada e a ressonância, sugere uma compreensão holística e interconectada do universo, uma visão que nossa ciência moderna, muitas vezes tão fragmentada, mal começa a redescobrir em suas fronteiras mais audaciosas. Lemúria. Este farol de sabedoria não existiu em um isolamento esplêndido. Como uma estrela brilhante em um vasto firmamento, interagiu com outras culturas e civilizações contemporâneas. E nenhuma destas interações foi tão significativa, nem tão carregada de destino e aprendizado para o futuro, como sua complexa relação com a igualmente lendária Atlântida. Segundo as crônicas esotéricas, Lemúria e Atlântida foram, em suas origens, duas civilizações irmãs, ambas de grande avanço, que inicialmente coexistiram em um espírito de cooperação e respeito mútuo. Houve um tempo de frutífero contato, de intercâmbio de conhecimentos e tecnologias, onde os atlantes, inclusive, adotaram muitas das práticas espirituais e das tecnologias sutis dos lemurianos. No entanto, com o inexorável passar do tempo, como dois rios que nascem da mesma montanha, mas que tomam cursos divergentes para o mar, surgiram diferenças filosóficas fundamentais. Os lemurianos, como exploramos, mantiveram seu foco na espiritualidade, na harmonia com a natureza, no desenvolvimento interno do ser. Os atlantes, por outro lado, ou ao menos uma facção cada vez mais influente entre eles, começaram a se orientar progressivamente para o controle externo, para o poder através de uma tecnologia cada vez mais materialista e para a manipulação das forças naturais para seus próprios fins, às vezes esquecendo a sabedoria do coração e as consequências de seus atos. Estas diferenças filosóficas, como sementes de discórdia semeadas em um campo fértil, finalmente levaram a tensões, a desacordos profundos e, tragicamente, a conflitos que, segundo algumas narrativas,
contribuíram para a queda de ambas as grandes civilizações. Disse que os sábios lemurianos, com sua visão profunda, advertiram seus irmãos atlantes sobre o perigo inerente no uso de certas energias com fins bélicos, sobre os riscos de manipular a própria estrutura da vida através de experimentos genéticos com a estirpe humana, e sobre o desenvolvimento de armas de um poder destrutivo inimaginável. Mas as advertências, como folhas arrastadas por um vento de ambição e orgulho, muitas vezes não foram ouvidas. A fascinação pelo poder material e o conhecimento sem a guia da sabedoria pode ser um canto de sereia muito sedutor e perigoso. E assim, narra-se que uma guerra de grandes dimensões, uma conflagração terrível que utilizou forças que abalaram os próprios alicerces do planeta, eclodiu entre estas duas outrora irmãs civilizações. Uma guerra que finalmente contribuiu para a ruína de ambas. Esta relação, que evolui da cooperação para o confronto devido a filosofias divergentes, serve como uma poderosa e eterna narrativa arquetípica, um espelho que reflete os debates humanos perenes sobre o verdadeiro significado do progresso, a ética na aplicação da tecnologia e o delicado e sempre necessário equilíbrio entre a sabedoria espiritual e o poder material. Não obstante, nem todas as interações de Lemúria foram sombrias. Afirma-se com insistência que os lemurianos estabeleceram relações pacíficas e construtivas com outras civilizações avançadas de sua época, tanto terrestres como de outros mundos, compartilhando livremente seus conhecimentos e tecnologias para beneficiar a humanidade em seu conjunto, expandindo assim sua influência benevolente. Suas naves de luz, das quais já falamos, facilitaram este contato interplanetário e intercultural. Estas interações se apresentam consistentemente como benéficas e enriquecedoras, posicionando Lemúria como um ideal para as relações interculturais baseadas na generosidade e na irmandade, em agudo contraste com os padrões históricos de conquista e exploração que tanto marcaram nossa espécie. Como guias e protetores dos portais planetários, seu objetivo primordial era ser um farol de luz e conhecimento para o mundo inteiro, uma âncora de estabilidade espiritual em um planeta em plena e muitas vezes turbulenta evolução. Mas, mesmo os sonhos mais belos, as idades douradas mais resplandecentes podem enfrentar o amanhecer de uma crua realidade no plano físico. O desaparecimento de Lemúria é um tema central em sua vasta mitologia, um eco de perda e transformação que ressoa através dos milênios na memória celular da humanidade. Seu fim não foi um simples desvanecer na névoa do tempo, mas um evento cataclísmico, ou uma série deles, atribuído a uma complexa combinação de furiosas forças naturais e, em algumas versões, aos estragos do conflito e do mau uso do poder. As tradições orais dos povos da Polinésia, cujos ancestrais se diz que vêm de uma terra-mãe submersa, falam com temor reverente de uma poderosa onda guerreira, um tsunami de proporções inimagináveis que varreu a Terra, engolindo ilhas e transformando a face do planeta. Outras fontes apontam que Lemúria não sofreu uma única catástrofe, mas uma prolongada série de desastres naturais que se estenderam ao longo de muitos milhares de anos antes de o continente principal desaparecer finalmente sobre as águas. A teoria científica original que a postulou sugeria um afundamento devido a uma intensa atividade vulcânica. E há relatos de explosões tão massivas que formaram novas massas de terra onde antes se estendia o paraíso lemuriano. E como ouvimos, o conflito com Atlântida também é frequentemente citado como um fator contribuinte, ou mesmo como a causa principal da destruição de ambas as civilizações.
A arrogância, o mau uso do poder, a desconexão das leis sagradas da vida podem desencadear forças que nem mesmo as civilizações mais avançadas podem controlar. Finalmente, a gloriosa massa continental de Lemúria, com suas cidades de luz e seus templos de sabedoria, submergiu sob o oceano, tornando-se o continente perdido que hoje recordamos com uma mistura de assombro e melancolia. O fim chegou. No entanto, é uma porta para a esperança. A destruição física de Lemúria não significou o fim de sua influência, nem o silêncio total de sua canção eterna. Pois a sabedoria verdadeira, como a energia divina, não se destrói, apenas se transforma, se dissemina, encontrando novos canais. Disse que antes do grande cataclismo, muitos lemurianos, prevendo o desastre, tomaram medidas sábias para preservar seu conhecimento e sua linhagem. Alguns sobreviventes, guiados pela luz de sua intuição, se dirigiram para outras partes do mundo, levando consigo as sementes de sua elevada cultura. Incorporaram suas habilidades científicas e seus profundos conhecimentos místicos nas culturas existentes da Ásia, Polinésia e das Américas, enriquecendo silenciosamente o tecido da civilização humana. Esta narrativa transforma um cataclismo devastador em um mecanismo quase divino para a disseminação planetária do conhecimento espiritual, uma diáspora de luz. Outros, conta-se, depois das grandes guerras e diante da iminência das mudanças terrestres, se retiraram para baixo da superfície da Terra, para reinos intraterrenos, onde, segundo se diz, muitos permanecem até hoje, guardando a antiga sabedoria e esperando o momento propício para se revelarem. As lendas de lugares sagrados como Monte Shasta falam de lemurianos que construíram magníficas cidades subterrâneas como a mítica Telos, de onde continuam a irradiar sua luz e a guiar sutilmente a evolução da humanidade na superfície. Esta ideia alimenta a esperança nos mestres ocultos, seres de grande sabedoria e compaixão, que velam por nós desde dimensões ou lugares além de nossa percepção ordinária. Há relatos de lemurianos que, antes do afundamento final, armazenaram seu vasto conhecimento em gigantescos cristais mestres, programando-os para liberar sua sabedoria quando a humanidade estivesse novamente pronta para recebê-la. Alguns destes cristais foram levados para novas terras, como a América do Norte, onde esperam pacientemente o momento de seu despertar. E inclusive se narra que alguns grupos de lemurianos, utilizando sua avançada tecnologia de naves de luz ou discos voadores, escaparam dos cataclismos orbitando a Terra enquanto as águas cobriam seu lar, para depois aterrissar em continentes recém-emergidos ou estabilizados, sendo a área do sagrado Lago Titicaca nos Andes frequentemente mencionada como um destes lugares de novo começo. Assim, viajante da alma, o legado de Lemúria é profundo, multifacetado e surpreendentemente vivo em nosso presente. Não é apenas uma história de um passado perdido, mas uma presença ativa que ressoa no coração de quem sabe escutar. Observe com novos olhos os majestosos totens do noroeste do Pacífico. Contemple a primorosa harmonia de certa arquitetura ancestral chinesa. Sinta o enigma insondável das colossais estátuas da Ilha de Páscoa. Aprofunde-se nas filosofias perenes que falam de unidade, amor e transcendência. Em todos eles, alguns veem um parentesco, um eco sutil, uma conexão inegável com a sabedoria e o espírito de Lemúria. Sua sabedoria primordial sobre o equilíbrio em todas as coisas, sobre a harmonia com a natureza e a conexão com o cosmos,
continua sendo profundamente relevante para nós hoje, enquanto buscamos com afinco curar nosso mundo e nossas próprias almas. Seus princípios místicos, disse, influenciaram as raízes das principais religiões do mundo, como um rio subterrâneo que alimenta muitos poços, embora sua origem tenha sido esquecida. E talvez o mais importante, os ensinamentos e experiências lemurianas estão impressos como uma marca indelével no registro acástico, essa vasta biblioteca etérea do universo, acessíveis hoje para aqueles que buscam com um coração aberto e uma mente disposta. A história da queda de Lemúria e o posterior, e agora esperado despertar para sua sabedoria, encarna um padrão cíclico de auge, aparente perda e potencial renascimento. Um padrão que é comum em muitas cosmologias e que nos oferece uma imensa e muito necessária esperança. Porque Lemúria, para o autêntico buscador, é muito mais que um mito antigo ou uma lenda fascinante. Oferece uma poderosa e atraente alternativa às cosmovisões puramente materialistas que tantas vezes nos deixam sentindo vazios e desconectados. Fala diretamente a esse anseio profundo que muitos sentimos em nosso interior por uma existência mais harmoniosa, mais conectada, mais espiritualmente significativa. Nos proporciona um senso vital de conexão com um passado antigo, vasto e cheio de uma sabedoria que ressoa com nossa verdade mais íntima, lembrando-nos que não somos meros acidentes da evolução, mas herdeiros de um glorioso legado estelar. A ideia, transmitida por algumas correntes de pensamento espiritual, de que a humanidade não está simplesmente destinada a retornar a um passado lemuriano, mas a superá-lo, nos oferece uma perspectiva evolutiva incrivelmente empoderadora e dinâmica. Não se trata de idealizar um passado perdido e inalcançável, mas de reconhecer que Lemúria foi uma semente preciosa, uma primeira sala de aula fundamental, e que agora, armados com essa memória e essa inspiração, somos chamados a florescer em algo ainda maior, integrando essa sabedoria ancestral com as experiências, os aprendizados e as compreensões de nosso próprio tempo. As características que se atribuem à Lemúria, a paz duradoura, a harmonia ecológica, o foco espiritual primordial, o forte senso de comunidade e cooperação, a tecnologia sempre a serviço da vida, frequentemente contrastam marcadamente com os desafios e as crises que percebemos em nosso mundo moderno. Desta maneira, a imagem de Lemúria funciona como um espelho, refletindo não apenas nossas ansiedades atuais, sim, mas também, e isto é crucial, nossas mais profundas e sentidas aspirações, nossos sonhos mais luminosos de um mundo melhor. E talvez o mais íntimo e transformador de todo este legado vivo seja a ênfase nos registros acásticos e a ideia de que cada um de nós pode ter vidas passadas ou conexões anímicas diretas e significativas com Lemúria. Isto personaliza profundamente o mito lemuriano. Transforma-se de uma história coletiva, distante e abstrata em uma viagem individual, única e sagrada, de lembrança, de cura e de despertar. Se algo, no mais profundo de seu ser, vibrou com uma ressonância especial ao contemplar estas ideias, se você sente um eco familiar nos cantos esquecidos do seu coração, saiba que não é um acidente. Você faz parte, de uma maneira ou de outra, deste grande e glorioso despertar. E assim, chegamos ao limiar onde o passado sussurra ao presente,
onde a memória de Lemúria se torna uma bússola para o futuro. Esta civilização, seja uma realidade física enterrada sob as ondas, um potente arquétipo tecido no tear da consciência coletiva, ou uma sublime metáfora espiritual que ilumina nosso caminho, continua sendo um enigma duradouro que nos convida à exploração interior, à introspecção corajosa e ao assombro reverente. Sua história, ou melhor, sua essência, reflete a busca contínua e incansável da humanidade por compreender suas origens mais profundas, seu propósito mais elevado e seu ilimitado potencial criativo e espiritual. Nos lembra, com uma voz que ressoa além das palavras, que a harmonia não é uma fantasia inalcançável, mas nosso estado natural de ser. Que a conexão com toda a vida é nossa verdadeira herança. E que a sabedoria mais profunda reside não em algum lugar distante e externo, mas no sacrário silencioso de nosso próprio coração, esperando pacientemente ser redescoberta e vivida. A pergunta que flutua agora no ar, vibrante e clara no silêncio de sua própria alma, é esta: escolheremos desta vez, neste momento crucial da história planetária, viver conscientemente a sabedoria que sempre carregamos latente dentro de nós? Escolheremos com coragem e alegria lembrar e encarnar a sublime canção de unidade, amor e harmonia que Lemúria uma vez cantou ao mundo e que ainda hoje sussurra em nossos sonhos mais profundos e nos anseios mais nobres de nosso espírito? Obrigado, de coração, por me acompanhar nesta viagem através dos véus do tempo e do mistério, por abrir sua mente e seu espírito aos ecos persistentes desta terra-mãe ancestral. Se você se sentiu conectado de alguma maneira com esta mensagem, se uma centelha de reconhecimento ou de esperança se acendeu em seu interior, considere isto não como um final, mas como um convite. Um convite para continuar explorando estes temas por sua conta, para seguir questionando, para seguir lembrando, para seguir crescendo. Se esta viagem ressoou com você e deseja aprofundar mais nessas explorações sobre a sabedoria antiga e o despertar da consciência, te convido a se inscrever neste canal e a se juntar à nossa crescente comunidade de buscadores. Juntos podemos continuar desvendando os mistérios que nos conectam com nosso passado luminoso e nosso futuro potencial. Nunca se esqueça, o passado sagrado de Lemúria não ficou para trás, perdido e irrecuperável. Está vivo, vibrante e presente dentro de cada um de nós, como uma semente estelar de potencial infinito, como um código genético de luz, nos chamando suavemente, insistentemente, amorosamente para casa, para o lar de nossa verdadeira essência divina, para a lembrança jubilosa de quem realmente somos na vastidão do ser. Os ecos da antiga Lemúria não estão silenciados pelo tempo nem afogados sob o oceano. Ressoam, claros e melodiosos, dentro de você, agora mesmo, como uma silenciosa, mas irresistível canção cósmica. Uma melodia sagrada que te chama com ternura a lembrar a luz inextinguível que você é em sua essência, e o mundo de paz, amor, alegria e harmonia que juntos, unidos em propósito e coração, podemos e estamos destinados a ajudar a cocriar, aqui e agora, neste bendito planeta Terra. A jornada sagrada para esse futuro lembrado, para essa nova Lemúria do coração que já está nascendo e florescendo em milhares de almas ao redor do mundo, começa neste preciso instante, com sua próxima respiração consciente, com seu próximo pensamento amoroso, com sua próxima escolha alinhada com sua verdade mais elevada. Começa simples, mas poderosamente dentro de você. Que a paz insondável que ultrapassa toda compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura das idades eternas iluminem e abençoem abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão Gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.